Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome da B8 Projetos Educacionais, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Universidade Paulista, Unip, damos as boas-vindas ao Physics Fight Final do IYPT Brasil 2012. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara e eu vou apresentar o problema 3, corrente de miçangas, pela equipe Gatos Strain. Bom, inicialmente eu queria demonstrar qual é o fenômeno. Primeiramente, nós puxamos uma parte suficientemente longa do becker e ela começa a acelerar. Percebe-se que a parte que estava encostando no becker, ela é descolada e tem um formato típico e nós tentaremos avaliar esse fenômeno durante as nossas explicações. Nós podemos calcular um gráfico teórico para essa oscilação. Observe que essa amplitude da oscilação vai diminuindo devido a esse amortecimento até que ele atinja a posição de equilíbrio. Agora, o funcionamento da moeda, do problema. Aqui temos um pequeno gráfico, uma pequena animação para simular esse movimento. Percebam que a moeda vai oscilando cada vez com uma amplitude menor, até que ela tenda a permanecer em equilíbrio novamente. Pode passar? Nossa metodologia experimental. Nós confeccionamos esferas em aço de diferentes tamanhos. Nós não utilizamos moedas usuais, tipo centavo ou outras moedas, devido às imperfeições da moeda. Nós temos as bordas dela chanfradas, e isso não possibilita uma análise mais precisa do problema. Nós confeccionamos moedas de diferentes diâmetros e de diferentes espessuras também. Onde aqui uma maior distância implica um maior trabalho, e aqui uma maior distância em relação a influência do campo é menor, e o trabalho que ela sofre e vai variar a sua velocidade também é menor. E obrigado pela atenção de todos. Primeiramente, eu queria perguntar qual o número de bolinhas é ótimo para depois do ímã? Ou elas podem crescer indefinidamente e que o efeito vai Elas ser não podem maximizado? crescer indefinidamente, porque, no caso, essa onda mecânica ela vai se propagando e vai perdendo a sua intensidade. E qual é o limite de número de bolinhas que Se deve você haver? me disser, se você me disser o raio da bolinha, a influência Mas o tem tamanho um do campo, eu posso lhe limite, dizer uma até distância qual é o número. Então, uma distância limite em que essas bolinhas devem estar do ímã, qualitativamente, uma distância limite que ela deve estar. A distância é exatamente aquela distância que eu mostrei naquele gráfico. A distância limite que as bolinhas devem estar do ímã, após o ímã, para que haja maximização do efeito. A influência do campo, a restituição elástica na tudo bem. Boa tarde, meu nome é João Gabriel, da equipe Zero Kelvin. Nós vamos fazer oponência ao problema das miçangas, corrente de miçangas. Bom, os pontos positivos, eles apresentaram uma ótima abordagem teórica, com a referência ao plano horizontal também, para esquematizar como funciona a perda de contato com a borda. Apresentaram vários esquemas didáticos, a apresentação foi bem clara, ela apresentou tudo de forma limpa, apresentou dados experimentais, teve uma ótima conexão entre os dados experimentais e a teoria dela, e teve uma ótima análise empírica do problema. Os pontos negativos, ele coloca um fit logarítmico sem explicar o porquê e de onde ele tirou essa função. E nitidamente o erro de 17,2% não faz com que, não permite que ele tenha esse fit. Ele sequer dá o coeficiente de determinação para que ele use esse fit. Bom, a visão geral da apresentação, ele tenta definir uma análise matemática e plota gráficos, apesar de errôneos, no seu fit. Sim. Vamos agora para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Primeiramente, você poderia me definir uma relação entre a energia cinética final e a potencial magnética? Potencial magnética? Certo, porque a força conservativa integral daria um potencial. Por favor, então A integral me dá o trabalho. Certo. O trabalho de... a integral bem, de f dx só me defina... em um seja, intervalo definido me dá o trabalho. Por favor, me define a relação entre essa que energia seja não. magnética e Que seja não. Você, é um você potencial porque a perguntou. força é conservativa. A força magnética não é conservativa. conservativa. Bom, o trabalho... Ou seja, não pode ser atribuída Senhores, energia potencial. um por vez. Preferência. Você acha que essa resistência é tão significativa a ponto de, quando não tem nenhuma miçanga, ocorre o fenômeno? Sim, para os tamanhos de miçangas que nós usamos, sim. Você está me dizendo... Se as miçangas forem infinitamente pequenas, claro que vai se comportar como uma corda, mas não é o caso das miçangas que nós usamos.
Sim, mas as miçangas... Vamos usar as miçangas que vocês usaram. Certo, Imagina que eu tenho uma corda de 2 metros. certo. Eu tenho apenas 2 miçangas. Bom, aí é Tá me desprezível, dizendo- mas aí não é uma corrente, é uma corda com 2 miçangas. 3 miçangas, então. Continua Então, não o sendo que uma você corrente. define O que você define como sendo uma corrente de miçangas? Bom, uma corrente com várias miçangas. 3 miçangas, para mim, é um O que parâmetro seriam várias desprezível. miçangas? A partir de Bom, quanto? eu não sei te definir, É porque mas pra mim isso é uma corrente uma de corrente miçanga de também. miçanga... Bom, para mim não é uma corrente. Se você estiver fora do alcance do ímã, vai ter mais de uma bolinha ejetada e, portanto, não haverá otimização. Eu acabei de Então explicar ela não isso, pode portanto, estar presta dentro, atenção. ela está no limite. Você poderia só me desenhar, então, o gráfico de deslocamento por tempo? Desenho, sim. Rapidamente, porque nós só temos menos de um minuto de discussão e Por eu ainda culpa tenho mais sua. perguntas. Só respondendo, eu gostaria de dizer que foi por culpa sua que me enrolou nas respostas. A equipe relatora, eu acho que ela se restringiu muito a um pequeno aspecto do problema e deixou de analisar todo o problema em si. Além de não variar alguns parâmetros relevantes no problema. E pedir que vocês entendessem, porque eu gaguejei muito, não é por nervosismo, é porque eu sou gago mesmo, entendeu? Então, e no mais, só isso. Agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Ok, a relevância Na é para a equipe compreensão. relatora. A resistência devido às correntes de Foucault são mais relevantes que o atrito entre o ímã e a moeda? Com certeza. Como você conseguiu esse gráfico de oscilação tão perfeito? Ele não é tão perfeito assim, mas obrigado pelo elogio. Nós tivemos... E onde está a dispersão dos seus pontos? Nós filmamos o movimento diversas... Você pode colocar seu gráfico, por favor? Rapidamente, por favor. Onde está a dispersão desses pontos? Primeiro, os pontos positivos da equipe relatora. Foi uma boa demonstração do experimento aqui no palco. Apresentação bem organizada, teve a síntese no início. Análise do erro, que é essencial para os experimentos. Um experimento só tem sentido quando tem análise do erro. Foi exatamente o que eles fizeram. Os pontos negativos. Eles não mencionaram esterese no fight e nas perguntas. Não notaram a extrema imprecisão, tá escrito? A extrema precisão dos dados experimentais. Interromperam diversas vezes o relator durante o fight. E fugiu do papel como oponente. Eles estavam explicando o problema ao invés de questionar a equipe relatora, e fugiu do tema da apresentação, como foi colocado pela equipe relatora. Quanto ao formato que ele toma, eu discordo da equipe oponente de que esse formato seja tomado por causa da colisão com a parede do Becker, mas sim pela disposição da corrente dentro do Becker, que faz com que, de certa forma, em parte do movimento a corrente seja puxada a partir desse ponto, ou em parte a partir desse ponto, fazendo com que surja dobras, curvas nesse Conseguir formato. otimizar a posição do ímã e obter o efeito máximo, então isso aí já basta para mim, já que foi o que o problema pediu. E eu novamente agradeço a todas as equipes e dizer que eu não guardo mágoa dela, apesar de tudo. Bem, eu gostaria de saber se as propriedades das miçangas elas interferem em todo esse movimento, por exemplo, elasticidade, densidade, o tipo de material. Sim, claro. O tipo de material variaria a densidade por tanta massa que foi considerada. Atrito entre as miçangas, por exemplo, a deformação que elas sofrem entre si. Considerando uma aproximação para que todas as miçangas interagem entre si da mesma forma, uma com a outra, e, consequentemente, a distribuição de força continuaria uniforme e, portanto, a relevância disso não seria tão relevante porque a força continuaria uma distribuição uniforme.
Ok, vocês podem entregar as folhas de nota para o Marcelo Sander, para o Thiago ou para a Sabrina. E vamos aplaudir os times finalistas. Gatos de Schrödinger, 0 Kelvin e Umidade 0.